Olha só, a gente já tá super acostumado com aquelas IAs que conversam, né? Que geram ideias, escrevem um texto, mas e se eu disser que tá surgindo uma categoria totalmente nova? Uma que não apenas conversa, ela age. Vamos entender que história é essa? Pois é, chatbots já fazem parte do nosso dia a dia. Eles são ótimos para dar aquele empurrãozinho inicial, ajudar a escrever um e-mail, resumir um documento gigante. Mas e quando a tarefa vai muito além do texto? É aqui que a coisa fica interessante. Imagina só, e se a IA pudesse realmente fazer as coisas, em vez de só ficar falando sobre elas? Pensa bem, em vez de ficar dando instruções passo a passo, seria possível simplesmente delegar a tarefa inteira, do começo ao fim, para uma IA que trabalha sozinha? Então, a diferença aqui é brutal. É tipo assim, um chatbot te dá a receita do bolo. Já um agente de IA, ele vai na cozinha, pega os ingredientes, bate a massa e te entrega o bolo pronto. Sabe, um chatbot pode até escrever o texto para uma apresentação. O agente de IA, ele abre o programa, cria os slides, escolhe um design legal e no final te dá o arquivo prontinho para baixar. É outra história, uma mudança total de jogo. E é exatamente essa nova categoria de ferramenta que a gente chama de agente de IA. A Manus AI é um dos exemplos mais fortes disso hoje. Ela já nasceu para ser assim, para fazer as coisas. Para entender melhor, pensa que um agente de IA tem tipo um computador virtual só para ele. Ele não está preso numa janelinha de chat, sabe? Ele pode abrir o navegador, usar programas, criar arquivos, mexer neles, como se fosse uma pessoa mesmo trabalhando no seu próprio computador. E essa analogia é perfeita. Não se trata mais de receber o mapa, é sobre chegar ao destino sem precisar dirigir. O trabalho passa a ser simplesmente definir o objetivo. Certo, a teoria é bem legal, mas como isso funciona na prática, de verdade? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do que um agente como a Manus consegue fazer? Vamos começar com uma tarefa super comum: criar uma apresentação. Se a gente pedisse isso para um chatbot, ele entregaria o quê? Um texto, um roteiro, mas com um agente, o pedido é pelo produto final mesmo. E olha só o resultado: um arquivo de PowerPoint e um PDF prontinhos com design, imagem, tudo. E isso em só 2 minutos. O agente foi lá, pesquisou o tema, organizou o conteúdo e montou o arquivo. Isso não é uma ideia, é a tarefa resolvida. Beleza, agora vamos complicar um pouco. Pensa na vida de um recrutador que recebe centenas, talvez milhares de currículos num arquivo zipado. A missão aqui é bem mais difícil. Tem que abrir tudo, extrair, entender e organizar a informação de cada um. E o que ele entrega é simplesmente incrível. O agente não só leu os arquivos, ele abriu o zip, pegou cada currículo, interpretou aquelas informações todas bagunçadas, calculou anos de experiência, identificou as habilidades e montou essa tabela toda organizada. Imagina o tempo que isso economiza. Um trabalho de horas feito em minutos. E se a gente for ainda mais longe, agora a gente não está mais falando de documento, de texto, a gente está falando de software. O pedido aqui é para criar um protótipo de aplicativo que funcione de verdade. E tá aí, um aplicativo real, com a parte visual que a gente vê, a parte que roda por trás, banco de dados, sistema de login, tudo. O agente escreveu o código, organizou os arquivos, montou o app completo. E tudo isso a partir de uma única frase. É impressionante. Tá, mas como isso tudo é possível? Bom, um trabalho desses exige muito poder de processamento, né? E a Manus organiza isso com um sistema bem inteligente de créditos. E a parte legal é que na versão gratuita, o sistema dá 300 créditos todos os dias. Eles se renovam diariamente, então dá para testar e fazer bastante coisa sem custo nenhum. A lógica é bem simples. A gente pede uma tarefa, o agente usa alguns desses créditos para executá-la. E claro, quanto mais complexa a tarefa, mais créditos ela vai consumir. Criar um app gasta mais do que fazer uma apresentação. Faz todo sentido, né? E um detalhe: os créditos grátis do dia não acumulam. Eles zeram e renovam no dia seguinte. É uma cota para experimentar e usar no dia a dia. Agora, para quem precisa usar isso de forma mais pesada, profissionalmente, aí existem os planos pagos, que dão um volume de créditos mensais bem maior. Com isso, dá para rodar tarefas gigantescas, várias ao mesmo tempo. A ferramenta vira, de fato, um assistente de trabalho em tempo integral. Mas sabe, isso vai além de ser só uma ferramenta poderosa. Os agentes de IA estão apontando para uma mudança muito profunda na forma como a gente trabalha e interage com a tecnologia.
O poder de verdade aparece quando a gente começa a personalizar. Dá para ensinar o agente sobre o nosso trabalho, nossas preferências, dá para conectar com as ferramentas que a gente já usa, como Gmail, agenda. E aí ele pode começar a fazer coisas tipo checar a agenda e marcar uma reunião, ou criar aquele relatório semanal automaticamente. Ele se transforma num verdadeiro assistente que aprende e se adapta. E é essa a grande virada de chave. A gente está saindo da era de dar instruções, passo a passo para os computadores, e entrando na era de delegar resultados. A gente diz o que quer no final e confia que o agente vai descobrir o caminho e fazer o que for preciso para chegar lá. Então, fica a reflexão. Com um assistente assim autônomo, que pode criar, analisar, construir, que tipo de tarefa seria delegada? Pensa aí. O que antes parecia um trabalho gigante, demorado, agora pode virar só mais uma tarefa para esse novo funcionário de IA. As possibilidades? Bom, a gente está só começando a arranhar a superfície.